Olá, tudo bem? Tudo jóia com você? Hoje eu quero mostrar como fazer a instalação do GCC que estamos usando em nossas aulas suplementares, o GNU Collection Compiler, aqui no Fedora Linux versão 33. Para essa demonstração estou considerando uma máquina com o sistema operacional Linux recém-instalado e devidamente atualizado. A partir da opção Atividades, selecionar o botão Mostrar aplicativos, que parece um mosaico. Assim que forem apresentados os ícones de acesso aos programas, selecionar a opção aqui Utilitários e, em Utilitários, acionar Terminal. Nesse momento, se você acionar GCC e acionar Enter, você vai ver que ele vai dizer que houve um erro fatal e o arquivo não foi encontrado. Então, Fatal Error, No Input Files. Significa que o GCC, o GNU Collection Compiler, já está instalado automaticamente dentro da instalação inicial do sistema operacional no computador. Então isso significa que você já tem o GCC pronto. No entanto, o GCC é um compilador que só está habilitado para compilar e executar programas escritos em linguagem C. No caso do C++, eu vou precisar usar o programa G++, que é o ambiente de programação C++ do GCC. Ao acionar G++ e Enter, ele diz para mim que esse recurso não foi encontrado e pergunta se eu quero instalá-lo. Install Package GCC ali -C++. Então nesse momento eu aciono a opção Y de Yes e Enter. Aí na sequência ele pergunta se eu quero proceder às alterações. Acione Y de Yes e Enter. A partir daí aguarde o processo ser executado e concluído. Após alguns instantes, o processo é terminado e você já percebe que ele mostra no prompt de comando G++ fatal erro no input files, ou seja, o G++, que é a parte do compilador C++, já foi instalado junto ao pacote GCC. Então, neste momento, você está com o seu ambiente já com a linguagem C e C++ devidamente habilitadas para uso. Vejamos aqui uma coisa apenas para certificar G++ version. Aqui nós vamos certificar qual é a versão do compilador instalado em nosso sistema. Veja que neste momento ele mostra que instalou a versão 10.2.1. O que precisamos fazer agora é instalar também o ambiente de programação CodeBlocks. Nesse caso, execute sudo dnf install e coloque CodeBlocks. Acione Enter. Entre a senha de acesso ao modo administrador, acione Enter e aguarde. Na sequência é apresentada uma lista de dependências que precisam ser instaladas para o CodeBlocks, além do CodeBlocks. Nesse caso, acione S de sim e Enter. Alguns instantes depois, o programa encontra-se instalado. O seu sistema pode demorar um pouco, eu aqui fiz apenas um adiantamento do vídeo para não consumirmos muito tempo de apresentação do vídeo. Vamos então fechar a janela do terminal, acionando aqui Atividades, botão Mostrar aplicativos, e você vai ver a instalação aqui do programa CodeBlocks IDE, além aqui do externo. O externo é importante para o uso do CodeBlocks. Então vamos abrir aqui o CodeBlocks. Assim que o CodeBlocks é carregado, ele detecta o compilador, ele pode trabalhar com diversos tipos de compiladores. Como nós estamos usando o GCC, ele detectou o GCC. Lembrando que no Windows isso também pode acontecer quando você instala o CodeBlocks sem o compilador. Mas aí o compilador tem que estar previamente instalado. Selecionei aqui GNU GCC Compiler, OK. A partir deste momento, a tela é apresentada com CodeBlocks. Vamos aqui em File, New, Empty File, e eu quero fazer um pequeno teste para verificar se o programa está sendo compilado. Então vamos escrever include IOStream
using namespace std int main void, coloque-se as chaves, vamos abrir o espaço, escrever aqui cout alô mundo endl return 0. Vamos salvar o programa. Vou gravar o programa dentro da pasta documentos com o nome alô.cpp. Na sequência, vamos então compilar o programa e executá-lo. Veja que, poucos instantes depois, é mostrada a mensagem Alô Mundo, press Enter to continue, exatamente como já fizemos em aulas anteriores. Para sair, basta fechar aqui a janela, sair do programa. Ao apresentar a caixa de diálogo Layout Changed, coloque No, e a partir daí você já tem o CodeBlocks e o compilador C++, o GNU Collection Compiler com GCC instalado e configurado para o seu sistema. Na sequência, eu quero apresentar ainda a execução do GCC e do CodeBlocks no sistema operacional Linux Ubuntu. A partir do Ubuntu Linux, o procedimento é bastante parecido com o Fedora Linux. Aqui estou usando o Ubuntu Linux 20.04 LTS. Então, a partir aqui de atividades, já aparece aqui a barra lateral. Vamos acionar aqui mostrar aplicativos, que é esse botão aqui do mosaico. Vamos rolar a tela para baixo. Em utilitários, vamos selecionar aqui embaixo terminal. Assim que a janela do terminal for apresentada, vamos executar GCC e observe que o comando GCC não foi encontrado, mas ele já sugere que a instalação pode ser feita usando o comando, a instrução sudo apt install gcc. Então vamos proceder como orientado para que possamos instalar o GCC em nosso computador. Ao ser solicitada a senha de acesso do administrador, entre a mesma, acione Enter e aguarde. O programa avisa que é necessário baixar alguns arquivos. Se você quer instalado realmente o GCC, confirme com Sim, com S, acione Enter e aguarde o processo ser concluído. Um tempo depois, o prompt do sistema é liberado. Vamos testar GCC. E veja que aparece a mensagem Fatal Error no Input Files. Vamos agora proceder à instalação também do G++. Assim que a instalação do G++ é solicitada, execute Sim, S para Sim e acione Enter. Concluída esta etapa, acione G++ e acione Enter. A mensagem Fatal Error no Input Files é apresentada. Vamos ver qual é a versão que foi instalada, G++, version. Acione Enter. E observe que ele instalou a versão 9.3.0, um pouco desatualizada em relação à versão no Fedora Linux, que já é a versão 10. Nesse momento vamos instalar também o CodeBlocks. Então, sudo apt-get install CodeBlocks, acione Enter, confirme com S e aguarde. Concluída esta etapa de configuração e instalação do nosso ambiente de desenvolvimento, vamos fechar a janela terminal. A partir do botão Mostrar aplicativos em atividades, localize CodeBlocks, acione. É apresentada a detecção do compilador para uso, então selecione GNU GCC Compiler e acione OK. Na sequência, vamos File New Empty File e vamos fazer o nosso programa de teste para vermos se tudo está funcionando bem.
Então, em clutch, IOStream, using namespace std, ponto e vírgula, int main void, abre e fecha chaves, cout, alô mundo, return 0. A partir deste momento vamos gravar o programa em documentos, programa com o nome alô.cpp. Acione Enter e na sequência peça para compilar e executar o programa. Pronto, se aparecer a mensagem Alô Mundo, tudo correu adequadamente e você tem agora no seu Ubuntu o ambiente de programação GCC com a linguagem C++ e o CodeBlocks para uso. Na sequência feche o ambiente, em Layout Change responda No, e na sequência eu quero aproveitar este momento, já que estamos na mão na massa com sistemas operacionais Linux, mostrar também como fazer a instalação no OpenSUSE Linux. A partir aqui do OpenSUSE, estou usando aqui a versão 15, edição LIP, vamos também fazer a instalação do C++, do GCC no ambiente. Estou acionando aqui a opção Atividades. Vamos acionar depois o botão Mostrar aplicativos, esse botão aqui com a imagem de um mosaico. Verifique a seleção aqui de todos. Role a tela um pouco para baixo. E aqui em Utilitários, selecione Terminal. No OpenSUSE Linux, para fazer a instalação do GCC e também do G++, é necessário ativar o superusuário, então execute o comando SU, entre a senha de superusuário. Na sequência, execute o programa zipper espaço install GCC. Quando apresentados os pacotes a serem instalados, confirme com S e aguarde. E a instalação do G++ é feita com o zipper install GCC-C++, Enter. Quando apresentada a relação de pacotes, confirme com S e Enter. A partir desse momento, se executarmos GCC, teremos a mensagem Fatal Error No Input Files. G++ também Fatal Error No Input Files. Se eu executar G++ --version, tem a apresentação da versão que é, neste caso, a versão 7.5.0, um pouco mais antiga que a versão usada pelo Linux Ubuntu. No entanto, as nossas aulas partem do pressuposto do uso do GCC a partir da versão 7. Então, não importa qual seja a versão, a partir da 7, todas elas são válidas. Um detalhe importante é que no caso aqui do OpenSUSE, o CodeBlocks não é executado. A compilação do CodeBlocks está preparada para diversos sistemas operacionais, mas não foi compatibilizada para o OpenSUSE. No entanto, o editor de texto Geany, que é um editor de texto voltado para a programação, pode ser utilizado junto ao OpenSUSE. Basta executar zip install Geany. E quando apresentados os pacotes a serem instalados, confirme com S e acione Enter. Na sequência, feche a janela de terminal. A partir da opção Atividades, selecione Mostrar aplicativos. Selecione o editor de texto Geany. Assim que a tela do programa Geany é apresentado, vamos fazer o nosso programa teste. Em clutch, IOStream, using namespace std, int main void, abre chave, cout, alô mundo, return 0, fecha chaves. Vamos colocar o programa para gravação. Vou gravá-lo dentro de documentos com o nome
allo.cpp. Aciona Enter e na sequência vamos compilar o programa. A compilação terminou com sucesso. Vamos construir o programa e vamos pô-lo em execução. Observe que a mensagem Alô Mundo foi apresentada. Então estamos no OpenSUSE com o ambiente devidamente configurado para as linguagens C com GCC ou C++ com G++, e neste caso usando como alternativa o editor de textos Geany. Um grande abraço e até a próxima. Fui!